colheita em 32.000, somente 300. Mais 300 com buzinas, 300 com câmara, 300 com paz, 300 com fogo, 300 que obedece, 300... Jesus, há uma presença, né, irmãos? Nesse lugar tão grande, a vontade é continuar, mas a hora vai correndo. Deus, aqui está o teu filho que vai trazer a tua palavra. Usa a boca dele, fala não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Também abençoa a vida do teu filho, vai dando vitória em todas as áreas. Nós oramos a ti agradecido em nome de Jesus. Isso, Luciano, fica mais alto. Pode puxar, coloca aí. Graças a Deus, eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, querido? Uma alegria poder estar com os irmãos aqui nesta manhã, mais uma vez, louvando a Deus. Deus está trabalhando aqui neste lugar, amém? Glória a Deus. Vamos estar abrindo nossa Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6. Glória a Deus. Quero agradecer a pastora Maria José, mais uma vez, pelo convite, e através da irmã Gleice, né, que nos convidou aquela vez lá, e estamos aqui para a glória do nome do Senhor. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Capítulo 6, a partir do versículo de número 11. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Livro de Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo 11, nós vamos ler até o versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, o Abiezitra. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e disse-lhe: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha casa é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que os filhos de Israel agora aqui, já habitando dentro da terra que Deus havia prometido que haveria de os trazer de volta. Porque todos nós sabemos que quando Deus chamou Abraão, e Abraão decidiu seguir ao Senhor, em direção a uma terra que ele não sabia, mas o Senhor sabia, e ele, sabendo que o Senhor sabia, confiou em Deus, seguiu. Ele vai habitar na terra de Canaã. Só que a Bíblia vai dizer que após a morte de Abraão, vem o seu filho Isaque. Após a morte de Isaque, nós vamos saber que Jacó continua naquela cidade, e ele, juntamente com seu povo, cerca de 70 pessoas que estão habitando ali em Canaã. Quando José, que era filho de Jacó, está lá no Egito, e nós conhecemos a história de José, a Bíblia diz que ele traz de dentro de Canaã toda aquela descendência, o seu pai, os seus irmãos, todo aquele povo para dentro do Egito. Então Canaã ficou vazia. E todos nós sabemos que Israel vai ficar durante 400 anos dentro do Egito, aprisionado e escravizado. 400 anos dá para outros povos tomarem posse daquela terra de Canaã. Outras dinastias, outros povos que se criam, crescem naquela terra que um dia
era do povo de Deus. Só que Deus tinha uma promessa para aquele povo, que era de um dia fazer eles retornarem para suas terras. Mesmo sabendo que naquela terra já havia outros povos, mas o que era do povo de Deus poderia ter outros povos habitando, mas Deus iria dar de volta para o seu povo. E a Bíblia vai dizer que Deus agora tira do Egito, liberta o seu povo com grande mão poderosa do Egito e leva em direção à famosa terra de Canaã, que era a promessa de Deus. É interessante que o caminho em que Israel teria que percorrer até Canaã dava cerca de 30 dias caminhando. Só que, por causa da desobediência do povo de Israel, Deus ele faz com que 30 dias se torne 40 anos peregrinando pelaquela terra. Porque um certo dia, Moisés olhando para o povo vai dizer assim: olha, eu quero de cada tribo, 12 tribos, eu quero de cada tribo um homem, que este homem terá que ver as terras que já é nossa, mas nós teremos que guerrear por ela. Então eles vão até as terras para poder ver como é que era aquelas terras, para fazer um estudo de como era aquelas terras. E no meio desses 12 homens que foi, havia 2 homens chamados Josué e Caleb. A Bíblia vai dizer que eles vão olhar para aquela terra e vão absorver todas as maravilhas que elas tinham. Porém, a Bíblia vai dizer que também eles observam que no meio daquela terra tão frutífera, daquela terra tão maravilhosa, havia gigantes, homens poderosos. E esses homens aqui, recém-tirados do Egito, não eram lutadores, não eram guerreiros, não sabiam lutar, viveram 400 anos como escravo, mas só que quando Deus ele diz que vai dar, ele cumpre com aquilo que ele fala. Por mais que eu e você não tenhamos capacidade de receber, se ele falou, ele é fiel para cumprir. O texto vai dizer que aqueles 2 homens, Josué e Caleb, voltam para Moisés e ele traz a novidade dizendo: olha, Moisés, a terra é muito boa, a terra é maravilhosa. Para você ter ideia, o negócio é tão bom que um cacho de uva teve que 2 homens trazer para você ver como que aquela terra é maravilhosa. Não tem como nós não conquistarmos essa terra, já é nossa. Nós já podemos sentir por antecipação as delícias que nos espera, as maravilhas que nos espera. Enquanto o povo está ouvindo o testemunho daqueles 2 homens, enquanto a nação de Israel está se animando com aquele testemunho, 10 homens tomam as palavras e dizem: olha, calma aí, vocês só estão contando o lado bom, vocês não estão contando o que realmente nós vimos. Realmente a terra é boa, realmente a terra é frutífera, mas vocês esqueceram de dizer para o povo que o povo que naquele lugar é muito poderoso. Nós somos perante eles como gafanhotos, não temos condição de lutar contra eles. Eles têm todo o equipamento preparado para lutar, são homens de guerra. Como é que nós vamos vencer ele? E por causa disso, a Bíblia Sagrada diz que Deus transforma 30 dias em 40 anos peregrinando. Olhe para cá, todas as vezes em que nós não acreditamos naquilo que Deus faz, Deus multiplica os anos para a vitória chegar. Às vezes a vitória está tão perto da gente, mas a gente olha e diz: ah, Senhor, não é possível que isso vai ser para mim, não é possível que isso vai chegar para a minha vida. E por causa da dúvida e não acreditar em Deus, o tempo ele vai ser acrescentado. E a Bíblia Sagrada vai dizer que, por causa disso também, além dos anos se multiplicarem, toda aquela geração que saiu do Egito teriam que morrer para que os seus filhos pudessem entrar na terra prometida. Duvidar das promessas de Deus acarreta maldição para nossas vidas. E o texto vai dizer que quando todos aqueles que saíram do Egito morreram, agora uma nova dinastia, novas pessoas crescem. Esses agora são aqueles que irão entrar na terra da promessa. E o texto diz que agora, sob a liderança de Josué, aquele povo entra na terra prometida. Só que a terra prometida tinha gigantes, como eles haviam dito antecipadamente. Tinha inimigos. Deus dá a vitória, mas Deus não dá peixe frito para ninguém na brasa. Deus dá a vitória e diz para você: vai lutar, vai guerrear, vai pagar o preço, vai lutar porque a vitória é sua, mas tem que lutar. Tem gente que recebe a palavra de Deus, o profeta entrega algo dele, de Deus realmente, e ele diz: ah, já que Deus vai fazer, eu vou ficar deitado aqui na rede e sombra fresca.
Só que Deus está dizendo, eu te dou a linha e o anzol. Pescar é com você. Então eles tiveram que lutar, matar inimigo para entrar nas terras, porque senão não receberiam a vitória. Tem muita gente que tem a promessa, mas não recebe porque está tratando a promessa de Deus de forma desleixada. E a Bíblia Sagrada diz que quando eles finalmente conseguem entrar, tomar posse das promessas da terra, o texto sagrado diz que Josué morre. Nós vamos entrar agora no livro dos Juízes, que vai ser num tempo cerca de 320 anos do livro de Juízes, do primeiro juiz até o último juiz, que começa com a morte de Josué, até o reinado do primeiro rei de Israel, que foi o rei de Saul, numa totalidade de 320 anos. Quando Israel está dentro da terra da promessa, Josué morre. O que é que acontece com Israel? Israel aqui já tinha as 10 leis de Deus, já tinha os mandamentos de Deus. Antes de Deus dar os mandamentos para Moisés, o povo vivia conforme eles queriam, da forma que eles queriam viver. Que é tudo que a maioria das pessoas gosta de viver. Sem regra, sem lei, sem nada. Viver da maneira que cada um quer viver. A maioria gosta de viver assim. Eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Quem tem as minhas contas sou eu. Então era assim que o povo estava vivendo. Quando Josué morre, que entramos no livro de Juízes, no período dos Juízes, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel se desvia daquilo que Deus havia instituído para eles. Os povos que habitavam em Canaã, que Deus expulsou através deles, eram tudo povo pagão, que adorava deuses pagãos. Então Israel agora, quando se desvia, qual é a primeira coisa que eles vão fazer? Começar a adorar os mesmos deuses que Deus havia expulsado do meio deles. O povo que Deus tirou de dentro de Canaã para o seu povo habitar, agora estão ao redor deles. Criaram cidade ao redor de Israel. Então todos que estavam ao redor, que eram possuidores de Canaã, odiavam Israel. E Israel, que era povo de Deus, de vez de continuar sendo diferente, o que é que eles fazem? Começa a pegar o que cada um dos povos ao redor tinha e coloca dentro daquilo que Deus havia dado para eles. Aí coloca no meio da sua terra paganismo, idolatria, tudo que não prestava, tudo que Deus havia tirado do meio deles, estão trazendo de volta. Aí o que é que Deus faz? Deus permite com que os inimigos se levantem contra eles e venham trazer juízo sobre Israel, para que eles venham lembrar quem é o Senhor na vida dele. Porque tem gente que só aprende quando Deus desce a mão sobre ele. Tem gente que só é obediente, só é fiel quando Deus pesa a mão. Deus não pode abençoar um pouquinho, porque ela, não preciso fazer isso aqui, eu não preciso ser fiel, eu vou fazer de qualquer maneira. Aí Deus pesa a mão, porque tem gente que só tem que viver na prova, porque senão se desvia. Aí Deus, sabendo disso, Deus pesa a mão sobre Israel. Aí Israel, quando sente o peso da mão de Deus, através da opressão dos inimigos, eles correm para Deus. Se você ler todo o livro do Juízo, você vai ver que é assim, desviando, Deus pesando a mão e eles voltando. Quando nós chegamos no capítulo de número 6 que nós lemos, a Bíblia vai dizer que agora nós estamos, se não me falha a memória, no 4º juiz. Já tem 4º juiz. Neste homem aqui, é interessante que logo depois do período de Débora, Israel vai ficar cerca de 20 ou 40 anos livre de inimigos. Vão ficar fiel a Deus. Só que eles vão voltar a fazer as mesmas práticas, os mesmos pecados, sempre no mesmo pecado. Tem gente que, irmão, pecar é uma coisa, você peca, você erra, todo mundo falhando. Mas tem gente que já se tornou um ursinho de pelúcia com aquele pecado e não quer largar de qualquer jeito. Não quer largar aquele erro, não! Sempre quer repetir a mesma coisa. Aí o que Deus faz? Deus levanta um profeta e diz, olha, lembra quem foi que tirou vocês lá do terra do Egito? Lembra quem foi que pegou vocês sujos na lama podre e limpou? Foi eu. Se você não lembrar, eu vou levantar os inimigos para vocês entenderem que eu sou Deus aqui neste negócio. Aí a Bíblia diz que quando o povo não entende, Deus levanta os midianitas contra Israel. E quem eram os midianitas? Quando Sara, esposa de Abraão, morre, Abraão ele casa com uma mulher chamada Quetura. De Quetura ele teve 6 filhos. Um deles se chamou Midian. Todos nós sabemos, conhecemos a história de Midian, a cidade de Midian, que quando Moisés matou o egípcio, ele fugiu para onde? Para a terra de Midian. Então, quem é que agora vai se levantar contra o povo de Deus? Alguém que era proximidade do povo de Deus.
Porque quando nós não entendemos, o diabo sempre vai usar por permissão de Deus aqueles que já estão perdidos ao nosso redor. Eram praticamente parentes, mas vai se levantar contra Israel. E como é que funcionava essa perseguição? Israel plantava, porque eles viviam da colheita, viviam do plantio. Eles plantavam, e quando finalmente, quem aqui já foi em fazenda, quem já foi criado na fazenda, sabe que quando você planta e você começa a ver aquele fruto começando a crescer, dá uma alegria tão grande, né? Bem pequenininho crescendo. Quando estava crescendo já aquela folhagem ali, eles viam como gafanhoto e destruía tudo. Além de roubar, o que restava, eles tacavam fogo, tirava tudo de Israel. Não davam para eles usufruir nada. Eles perdiam todo o trabalho de uma colheita. E quem já trabalhou na colheita, quem já morou dentro de sítio, alguma coisa, sabe o que? Todo um processo para o crescimento do fruto. Então agora eles têm que começar tudo do zero. Então no início do capítulo 6 de Juízes, nós vamos ver que Israel, como uma forma de fugir dos seus inimigos, o que é que eles fazem? Eles deixam de morar nas partes baixas e vai morar em cima dos morros. Vai morar em cima das rochas, como uma forma de se esconder, para que os seus inimigos não viessem contra eles. E algo que eu aprendo aqui muito interessante, tem muita gente que prefere ficar se escondendo do que se humilhar diante de Deus para ter uma restauração. Tem gente que prefere continuar se escondendo o seu caráter, escondendo o seu mal, de vez de chegar aqui e dizer: Deus, eu não presto, eu não valo nada, mas eu quero ser algo diferente. Para que Deus ele possa nos restaurar. Então eles preferem morar em cima das rochas, porque quando eles vissem os inimigos conseguiam vir das partes altas, mas só que Deus estava punindo Israel e não tinha para onde ele correr. A Bíblia diz que se nós corremos para o mar, ali o Senhor está. Se nós tentarmos nos esconder debaixo das rochas do oceano, ali ele está. Se o crente está em desobediência, Deus ele vai encontrar, vai pegar e vai pesar a sua mão até entender que tem que voltar para o conserto. Israel está andando conforme eles querem, até que Deus levanta um profeta e traz à memória o que Deus havia feito pela vida deles. É quando eles se humilham e buscam o Senhor para que Deus venha restaurar a sua sorte. Neste momento, a Bíblia Sagrada vai dizer que há um moço da tribo de Manassés, que ele está trabalhando, malhando o seu trigo dentro do lagar. Este moço da tribo de Manassés que era o filho primogênito de José, que quando Jacó estava prestes a morrer, ele abençoou os dois filhos de José e implanta eles dois dentro das tribos, Manassés e Efraim. Manassés quer dizer: Deus me fez esquecer do mal que me fizeram. Na verdade, Deus não faz esquecer, porque Deus não faz ninguém ter amnésia. Na verdade, Deus me fez perdoar o mal que me fizeram. Será que você consegue perdoar o mal que já fizeram para a sua vida? Aí, este moço que é da tribo de Manassés, ele olha, além de eu ser da menor tribo, além de eu ser da menor família, eu dentro da minha casa sou o mais humilde. E lá o Senhor aparece para ele, porque o anjo que aparece e se manifesta para ele aqui é uma teofania, ou seja, Deus estava naquele anjo. Era o próprio Deus que havia aparecido para aquele moço. Enquanto ele está trabalhando, por que ele estava trabalhando ali dentro do lagar? Porque segundo ele entendia o seguinte: era tempo do trigo, não era tempo de uva. Era tempo de trigo. Então quem olhasse para ele dentro do lagar, jamais imaginaria que ele estaria malhando trigo. Porque não tinha uva, não era tempo de uva, era tempo de trigo. Então os inimigos olhariam para ele e iriam ignorar o que ele estava fazendo. Ah, está fazendo nada. Mas ele sabiamente está lá dentro assim, ó, pisando, malhando trigo. Ninguém vai ver o que eu estou fazendo, uma grande obra. Ele está malhando um trigo, porque ali era o lugar para pisar as uvas. Mas os inimigos olhariam e dizer: não tem uva. Então ele está
fazendo nada lá dentro. Só que Deus está dizendo para mim e para você que nesta manhã, ninguém vai enxergar o que eu estou fazendo na tua vida. Ninguém vai enxergar o que eu estou projetando na sua vida. Todos já estão olhando e dizendo, não vai dar em nada. O que é que ele está fazendo? Eu estou fazendo ocultamente. E quando vier à tona, não vão se surpreender com aquilo que eu vou manifestar na sua vida. Ele está trabalhando ali sabiamente para que o inimigo não viesse tomar aquilo que é dele, mas ele estava trabalhando revoltado. Revoltado. Quem aqui já não dirigiu o culto, já não pregou, já cantou revoltado, dizendo, Senhor, não aceito esse negócio não, essa bagunça, não aceito, Senhor, eu quero, não é possível. Ele estava dessa maneira, só que ele não podia fazer nada. Ele não podia, por mais que ele quisesse, ele não tinha poder, ele era o mais pequeno, era o mais fraco, mas o Senhor estava olhando para ele. E o Senhor se apresenta para ele, ele está lá malhando lá, pisando lá, tirando as cascas do meio do trigo escondido, olhando para ver se não via ninguém. E o Senhor chama ele de cima do orvalho e diz, olha, eu estou vendo o que tu está fazendo. E o Senhor é contigo, homem valoroso. Porque o que você está fazendo, Deus está se agradando. Imagina ele olhando e dizendo, como é que o Senhor está se agradando? Eu estou pisando, estou escondendo aquilo que é meu. Eu não roubei nada de ninguém, eu não precisava esconder. É meu, mas eu tenho que esconder porque eu não tenho poder de reação. Eu não consigo lutar. Mas Deus disse para ele, ó, nessa tua força, tu vai libertar o meu povo. Nessa tua força, você vai ter vitória. E o texto diz que ele, olhando para o Senhor, ele diz, olha Senhor, com todo respeito, eu vou falar isso para o Senhor. Se o Senhor era conosco, cadê as promessas que o Senhor fez lá atrás? Cadê os milagres que o Senhor nos tirou lá da terra do Egito? Ele começa a trazer a memória de Deus que um dia ele ouviu dos seus pais o que o Senhor havia feito para eles. E agora eles estão vivendo as maldições por causa dos seus próprios pecados. Mas o Senhor olha para ele e diz, é nessa coragem aí que eu vou te usar para poder mudar a história. Deus só precisa que alguém se levante para fazer o que ninguém está fazendo. Reclamar, todo mundo gosta de reclamar. Falar, todo mundo gosta de falar. Falar mal do Congresso, falar mal da direção da igreja, mas fazer melhor, poucos querem fazer. Chegar aqui para o pastor e dizer, pastor, eu queria ajudar, eu acho que eu posso ajudar a melhorar alguma coisa aqui. Sim, mas agora para descer a lenha, todo mundo gosta de descer. Né? Todo mundo gosta de bater, todo mundo gosta de criticar. Eu não gostei da direção daquela irmã lá, eu não simpatizei com ela, mas não precisa simpatizar não, quem escolheu foi Deus. Não gosto daquela irmã do jeito dela, o cabelo dela, não gosto do cabelo dela. Eu não gosto da sandália dela, não gosto. Senhor, é para ele que você está aqui, é por ele que você está aqui. Tem lugar por aí que a gente vai pregar aí, tem lugar que a pessoa te olha de cima a baixo, tu olha e diz, meu Deus, o que é isso? Sente constrangido. Porque eles não querem saber o que Deus tem através de você. Eles querem saber quem é você. O que você pode demonstrar para eles. E Gideão, diante do Senhor, Deus diz para ele, olha Gideão, eu estou contigo. Tu vai livrar o meu povo. Aí Gideão diz, o Senhor está comigo? É verdade? Então faz o seguinte, fica aqui. Aguarda um pouquinho, porque eu vou pegar um sacrifício e vou te ofertar. É quando ele traz o sacrifício para o Senhor, que o Senhor toca com o seu cajado naquele sacrifício, e ele edifica um altar ali para o Senhor. Aí Deus diz, olha, para começar a restauração, tira a idolatria do meio de vocês. Tira o pecado do meio de vocês. Porque enquanto tiver altar destinado a outros deuses, o meu nome não pode ser glorificado aqui neste lugar. Enquanto o homem for o centro da atenção, o nome do Senhor não pode ser glorificado aqui neste lugar. Então, Gideão tem essa missão de derrubar os altares. O que é que ele faz? Eu vou à noite, porque à noite o povo está dormindo, ninguém vai saber o que eu vou fazer. Ele vem à noite, irmão, e vem quebrando tudo. E quebra a estátua de Baal, e derruba para lá, quebra para cá. Quando é de manhã, ele está dormindo na sua casa, tranquilo, como se nada aconteceu. Aí o povo acorda e vê aquela bagaceira, aquela roaça na cidade, diz, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí diz assim, foi Gideão.
Só pode ser ele, porque só crente doido é só aquele de lá. Porque o restante estava tudo desviado, estava tudo corrompido, estava tudo afastado. Aí ele diz, só tem um crente fiel aqui dentro desse lugar, Gideão. Aquele homem ali não é doido. Vamos trazer ele aqui, vamos matar ele. Só que a Bíblia diz que o pai dele, olha, diz, não vai matar ele não vai destruir ele não. Porque se Baal não pode se defender, ele não é Deus. Só o Senhor é Deus desse lugar. Aí neste momento é que Deus confirma o chamado da vida de Gideão e diz para ele, aí, estou contigo ou não estou contigo? Sou eu teu Deus ou não sou eu teu Deus? É assim que Deus faz, é assim que Deus opera. Quando ele levanta alguém, ele confirma que ele te chamou para uma grande obra. Aí olhe para cá, para nós já caminhamos para o fim. A Bíblia vai dizer que agora ele, sabendo que Deus estava com ele, que Deus havia o chamado, a Bíblia diz que ele agora tem a missão de convocar homens para o exército. Só que Gideão nunca lutou em qualquer guerra. Não sabia manejar uma espada. Não era alguém apto a lutar guerra. Era um homem agricultor. Sabia de terra, sabia de enxada, sabia de foice. Era isso que ele sabia. Espada, nunca pegou. Nunca soube lançar uma funda, uma flecha, nada disso. Só que o Senhor disse para ele, eu irei te encher com o meu espírito. E você fará coisas que homem normal não pode fazer. Então agora, cheio do Espírito Santo, eu aprendo que eu e você podemos fazer coisas que homem normal não pode fazer. Ei, querido, se você é usado por Deus, se você coloca a mão e Deus opera, se você coloca a mão e Deus usa, não é por você mesmo, é porque Ele te usa. Então adore a Ele, porque Ele é dono de todas as coisas. Tem gente por aí que diz, olha, já preguei, pastor, uma mulher que o cara sentou do meu lado, que acabou de pregar, sentou do meu lado e disse, viu como é que eu quebrei tudo? Caramba, rapaz, eu sou bom, né? Aí gostou? Eu olhei para ele assim e falei, pô, da palavra de Deus eu gostei. Agora do que você achou que você foi bom, eu não sei. Tem gente que ela acha que isso aqui é ser artista. Aí tem um louvor por aí que diz assim, se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Tem gente que acha que pode, que faz, acontece, mas tudo ninguém merece. Tem gente que ela não pode ser nem elogiada, porque o elogio é algo que é bom. É bom você saber que Deus te usou, que Deus continua te abençoando. Mas tem gente que ela recebe um elogio, ela incha, igual aquele sapo. Já viu aquele sapo que tu pega, ele tufa. Tem gente que é igual aquele sapo, não pode. Tem gente que é viciada, se ela não for elogiada, ela sai deprimida de dentro do culto. Só, querido, que nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia. Se você é usado, se você prega, se você canta, é por causa da graça e misericórdia dele. Quem era eu e você na fila do pão, como dizem por aí? Quem era eu e você, que talvez hoje não estaria mais nem na terra aqui vivendo? O Senhor olhou e disse para ele, eu vou dar uma chance para fazer alguma coisa na minha obra. Eu vou colocar na minha mão, eu vou colocar o meu espírito. Aí depois dele te encher, aí depois dele te usar, eu vou olhar e dizer, eu sou bom, é o que faço. Aí ele diz, eu vou mostrar que não é nada. Tira a presença dele e você só é a casca. Se o conteúdo não for dele, não presta. Aí Gideão agora vai reunir homens para poder guerrear aquela guerra. Sabe quantos homens eles teriam que guerrear? Porque os midianitas, eles vão se aliar agora com os amalequitas, que eram da descendência de Esaú, que era irmão de Jacó. E vão se reunir com outros povos que haviam ali, que odiavam Israel de todas as maneiras. Totalizando um exército inimigo de cerca de 135 mil homens para lutar contra Israel.
Talvez hoje não pareça ser tanta gente. É muita gente, mas não parece. Mas naquela época era muita gente. Quando Gideão ele faz a reunião e começa agora a andar pelas demais tribos para convocar homens, ele consegue uma totalidade de 32 mil soldados para lutar aquela guerra. Quando ele olha para aquela multidão de homens, sabendo que o Senhor estava com ele, ele diz: a vitória é nossa. Agora não tem chance para o inimigo. Agora eles vão ficar perdidos. Acabou esse negócio de opressão aqui. Agora nós vamos ser libertos. Só que Deus olha lá de cima e diz: Gideão, rapaz, olha, gostei da tua persuasão. Tu fala bem. Tu fala bem. Convenceu 32 homens a lutar contra você. Só que, Gideão, eu posso dar um palpite? Nada de querer me meter não, tá? Mas posso dar um palpite para você? Ele diz: claro, Senhor. Foi o Senhor que chamou. Fala aí, o que o Senhor quer? Olha, tem muita gente nesse povo aí, rapaz. Rapaz. O problema não era porque tinha muita gente, pastora Maria José. O problema é que se Deus desse vitória para aquela multidão, o povo diria: nós vencemos pela nossa própria força. Nós vencemos porque nós somos bons. Aí Deus olhando para Gideão diz: olha, vamos colocar à prova esse povo, porque só pode ser aprovado quem é provado. Tem muita gente que chama, aceita e não prova para saber se realmente aquele dali é bom. Não é verdade? Tem igreja por aí que vê o cara porque pega, porque diz: rapaz, eu quero esse homem dentro da minha igreja, eu quero ele aqui. Aí vem, tribula tudo, faz uma bagunça. É pior do que o Satanás. Destrói tudo. Aí Gideão, segundo Deus, bota a prova. E qual era a prova? Faz um hino aí, ó, e canta. E ele começa: quem for corajoso, medroso, volte. Quem for corajoso, medroso, volte. Quem for corajoso, medroso, volte. Bora. Quem for corajoso, medroso, volte. Quem for, bora, irmão. Quem for corajoso, medroso, volte. Quem for corajoso, medroso. Desses aí que ele cantou essa música aí, voltaram 22 mil homens. Aí ele olha assim: rapaz, eu imagino um monte de eles olhando para o outro assim: rapaz, minha filha está acabando de se formar agora em faculdade. Está com a vida toda feita. Vou entrar nesse negócio aí não, irmão. Ih, sai fora. Vou cuidar da minha vida. Foram embora. 22 homens mil foram embora. Ficou? De 32 ficou? 10 mil. 10 mil. Desses 10 mil homens, Deus olhou e disse: Gideão, não, Senhor, pelo amor de Deus. Lá vem o Senhor. O que houve? Tem muita gente ainda. Porque às vezes a gente acha que o fato de estarmos cercados de uma multidão, Deus está. E às vezes Deus está dizendo: eu quero limpar o altar para que venha florescer árvores boas. Não é porque uma árvore está de pé, está com folhas, que ela dá bom fruto. E qual é a outra prova que agora Gideão vai colocar para o povo? Ó, bota todo mundo para beber água. Desce ao ribeiro e vamos beber água. Por quê? Porque você vai observar que aqueles que descerem com o seu rosto na água, se afundando igual animal, botando a cara, se afogando, e beber água assim, separa. Se você vê que outros que pegam água assim e faz igual cachorro, lambe, separa. A Gideão olha assim e diz: 9.700, tão bom, né? Tá bom, Senhor. Ó, vocês 300, pode ir para casa, tá? Vai embora, Senhor. Não! Volta aqui. 9.700 que vão voltar para casa. É os 300 que você vai ter vitória. É com os 300 que eu vou dar vitória para esse povo. Aí eu imagino Deus: não, Senhor. Como é que a gente vai vencer 135 mil homens com apenas 300 de Gideão? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou especialista em ganhar de virada, Gideão. Eu sou especialista em pegar o placar que era contra e reverter ele para que o meu nome seja glorificado. Com 300 homens, Gideão prepara aqueles homens e diz: olha, para vocês que Deus escolheu, vamos fazer o seguinte.
Vamos nos preparar aqui, vamos nos santificar, vamos nos consagrar, porque o Senhor vai nos dar vitória nesse lugar. Olha, querido, eu imagino que os homens estavam com medo, com certeza. Conta 135 mil homens experientes de guerra, eles que nunca souberam lutar, que agora estavam recém-habilitados na área militar. Quem já foi militar sabe qual é o processo. São anos de preparamento, são anos se preparando para uma guerra. E olha que nós, no nosso tempo aqui, a gente não teve guerra, essas coisas de se envolver o Brasil, mais de 100 anos atrás isso. Então, os militares sempre estão constantemente se preparando, lutando, treinando sempre. E os homens de um dia para o outro, agora vocês vão lutar. Como é que faz isso? Só Deus pode fazer isso. E o texto diz que Deus diz para ele, olha, pega os instrumentos, porque eles vão ficar perdidos no meio do campo de batalha. Porque quando vocês começarem a tocar os instrumentos, quando eles começarem a ouvir os alaridos dos instrumentos, a Bíblia Sagrada diz que lá no meio do arraial dos inimigos, quando os instrumentos de Israel estavam sendo tocados, um olhou para outros inimigos, rapaz, essa noite eu tive um sonho, e eu vi um pão pegando fogo, e eu disse, rapaz, não é possível, é Gideão que está fazendo isso acontecer, é o Deus de Gideão que está perturbando a gente, e o povo começou a ficar totalmente perturbado, e o texto diz que 300 desceram gritando pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e pelo Gideão, por Senhor e pelo Gideão. E aqueles 300 homens que foram improváveis trouxeram a vitória para dentro de Israel. E assim diz o Senhor, Deus vai dar vitória para os menores, Deus vai dar vitória para os menores, Deus vai dar vitória para os improváveis. Aleluia! Quem olha para nós, quem olha para essa igreja, quem olha para você, já discriminou, já disse que não vai chegar, mas o Senhor está dizendo, eu vou mostrar que eu sou na tua vida, eu vou te dar vitória em meio aos grandes. Quem olha para você e te despreza, vai ver o que eu vou fazer, eu vou mudar a história, eu vou mudar a situação. Aleluia! Aí Gideão termina, mata todos os inimigos. 135 mil homens mortos pela terra. Ele diz, só o Senhor pode fazer essas coisas. Às vezes, querido, nós estamos passando por alguma situação em que o inimigo parece que está prevalecendo contra nossas vidas. Os ataques, as acusações, as calúnias, parece que está nos vencendo. Só que Deus está dizendo, eu te chamei, eu te capacitei e você vai entrar nessa guerra e vai vencer. É o Senhor que nos fortalece. O problema de nós, muitas das vezes, quebrarmos a cara é porque a gente diz assim, Senhor, senta aqui, porque eu sei resolver sozinho. Tem hora que a gente está tão assim, está com o dinheiro no bolso, está com a geladeira cheia, está usando aquela bolsa da Carmen Stephanie, né? Aquele sapato lá, belo. Aí diz assim, não, agora estou precisando do Senhor não. Fica aqui, Senhor, fica aqui. Eu sei resolver todas as coisas. Aí o Senhor diz, é verdade? Vai lá, tenta a sorte. Aí quando quebra a cara, o Senhor diz assim, e aí? Agora vem, né? Mas o Senhor está dizendo, nunca jamais acha que é por causa de você. Nunca ache que você é bom. Porque o sucesso de Gideão e daqueles 300 homens foram porque eles entenderam que quem dá vitória é Deus. O mundo, né, já está completamente fechado o sistema. Você vê que para arrumar um emprego é difícil. Aí Deus diz assim, eu sou aquele que abre e que fecha. Quantas vezes a gente já não olhou para o que está acontecendo no mundo assim, de Senhor, o que vai ser da minha vida, o que vai ser da minha casa, o que vai ser da minha família, como é que eu vou sustentar, como é que eu vou pagar minhas contas, e o Senhor dizendo, foi eu que abri e foi eu também que fechei. Se Deus fechou a porta na tua vida, é porque Ele está requerendo mais consagração da sua vida. Se Ele fechou, Ele garante que vai te mandar o socorro. Tem muita gente dizendo, Senhor, abre a porta para mim. Deus diz, eu não vou abrir enquanto você não estiver da maneira que eu quero. Tem gente que está doente porque não entende que tem que ficar da maneira que o Senhor te chamou. Aí pede oração, aí pede, ora por mim. Deus diz, não vai ser com
se colocar na posição que eu te chamei. Tem muito crente usado por Deus doente. Não é demônio, não. É Deus dizendo, não quer ficar na posição que eu chamei? Vou pesar a mão. Vou fechar as portas. O carro vai quebrar, não vai ter conserto. A tubulação dentro de casa, o esgoto vai estourar. Ah, Senhor, porque tudo está dando errado. Deus dizendo, entra na posição que eu te chamei. Deixa de querer correr e fazer da maneira que você quer. Entra na posição que eu te vocacionei. Quando você entrar na posição que eu te chamei, tudo vai voltar para o seu lugar. Rebacalabaxandarábia, canto, rebandaraxandaraio. O Senhor está dizendo para mim nessa manhã que tudo vai voltar para o lugar quando eu e você fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Enquanto a gente correr, o negócio vai apertar. Enquanto a gente tentar fugir daquilo que Ele nos chamou, as portas não vão se abrir. O inimigo vai continuar prosperando contra a sua vida. Perseguição no trabalho, perseguição na vizinhança, perseguição dentro de casa, tudo dando errado. Mas Gideão disse, eu vou me colocar na posição. Porque o Senhor, Ele vai garantir a vitória que nós precisamos. Não foge das tuas batalhas, querido. Não fuja das suas guerras. Porque se você fugir, ela só vai se intensificando ainda mais. E você vai ter que uma hora ter que bater de frente com ela. Gideão se colocou na posição do Senhor. E Deus disse, Gideão, por causa da tua fidelidade, recebe a sua vitória aqui nessa manhã. Amém? Aplauda o Senhor e agradeça a oportunidade em nome de Jesus. Que palavra, né, irmãos? Ô, glória. Que alimento maravilhoso. Ô, glória. Vale a pena estar na casa do Senhor, né, irmãos? Se a gente estivesse dentro de casa, o que você estaria, né, muitas das vezes fazendo? Vendo televisão, né? Televisão, então, é um negócio, né, irmão? Que atrai muito crente para novela, para filme que Deus não se agrada, né? Às vezes podia estar trabalhando também, né? Então Deus também sabe. Então você está aqui, você está recebendo o maná que desceu do céu. Ô, glória, nós queremos saber se Deus te deu algo nessa manhã. Entrega aquilo que não é teu. Ô, glória a Jesus. Tem alguém para entregar? Pode entregar, pastora Zumira. Para cá foi a Aline. Essa irmã também. A Aline aqui. Foi ela.